Olá, queridos amigos e irmãos. Hoje, infelizmente, a gente não conseguiu fazer ao vivo, mas eu estou deixando gravado aqui essa videoaula, né, esse nosso estudo de hoje, através do capítulo 15 do livro Eventos Finais. Hoje a energia quis brincar com a gente um pouquinho, mas nada vai parar a gente. Vai estar gravado aqui para você assistir, para você curtir, comentar, compartilhar com seus amigos e irmãos. Hoje é um tema crucial. Vamos falar sobre o selo de Deus e a marca da besta. Queridos, é um tema de suma importância, mas antes de a gente começar esse tema, eu te convido a fechar os olhos e a pedirmos sabedoria de Deus para compreendermos esse tema crucial para nossas vidas. Oremos. Senhor Deus, nós estamos estudando um tema importantíssimo agora. Um tema que reflete o teu caráter. Um tema que é um divisor de águas no cristianismo. É o tema da adoração através do selo de Deus e a marca da besta. Nos dá sabedoria para compreendermos, meu Pai. Nos dá simplicidade, nos dá transparência, e ao comentarmos que esse vídeo, que essa aula, que esta mensagem chegue aos corações que talvez não compreendam muito bem sobre esse tema, meu Pai. Deus de amor, que a tua graça nos alcance e que possamos a cada dia se parecer contigo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, como eu estava falando para vocês, hoje o tema é o selo de Deus e a marca da besta. Eu vou ler aqui alguns textos e a gente vai comentando e vai estudando juntos aqui, tá ok? Só poderá haver duas classes. Cada participante é assinalado distintamente, ou com o selo de Deus, ou com o sinal da besta e de sua imagem. Amados irmãos, eu venho de uma época, né, em que as pessoas têm uma crença muito limitante e, na verdade, há muitos mitos e há muitos pensamentos equivocados sobre o que é a marca da besta. Há quem pense que é um chip, que é imposto sobre o ser humano. No passado, as pessoas do ano 2000 falaram que era internet. Tem gente que costuma dizer que é o código de barras. E eu já vi até mesmo pessoas dizerem que a marca da besta era a vacina ou até mesmo a vacina do Covid-19. Mas a gente tem que entender algumas coisas biblicamente para a gente entrar nesse assunto propriamente dito. O inimigo, ele é especialista em copiar. Ele odeia tudo que é de Deus, inclusive tudo que pertence ao Senhor. Então o inimigo, ele é especialista em copiar, na arte do engano. Por exemplo, Deus tem o seu povo, o inimigo quer ter seu povo. Deus merece ser adorado e o inimigo, ele também quer adoração forçada. Então, Deus tem a sua igreja e o inimigo também quer a sua igreja. O inimigo, ele é tão sagaz que ele, por exemplo, não iria fazer a falsificação de uma nota de R$6. Por que ele não faria? Porque ninguém seria enganado com uma nota de R$6 aqui no Brasil. Não existe nota de R$6 na nossa moeda. Então o inimigo, ele vai copiar e ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a cópia daquilo que existe, daquilo que é real, para se opor e para confundir. Ao longo dos séculos vem sido debatido sobre esse tema. Mas a Bíblia esclarece para a gente que o selo de Deus está na sua lei. Se você abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 8, a Bíblia vai dizer: sele a lei no coração dos meus profetas. E se a gente observar dos 10 mandamentos de Deus, nós sabemos que o inimigo, ele odeia os 10 mandamentos de Deus. Ele odeia tudo que tem a ver com Deus. Ele odeia tudo que tem a ver com o que a palavra de Deus diz. Então ele vai fazer o quê? Ele pegou, como Deus tem sua marca, como Deus tem o seu selo, como Deus tem o sinal com o seu povo, o inimigo também tem. E ele vai fazer isso contrário à vontade de Deus, é o que a gente vai estudar agora nesse tema de hoje. No grande conflito entre a fé e a descrença, todo mundo cristão estará envolvido. Todos vão ter que tomar partido. Aparentemente, alguns talvez não se engajem de um lado ou do outro do conflito. Talvez não pareçam tomar partido contra a verdade, mas não se porão em campo a favor de Cristo, com receio de perder propriedades ou sofrer danos. Todos esses são incluídos entre os inimigos de Cristo. Ou seja, automaticamente, se eu não recebo o selo de Deus, eu vou receber a marca da besta. E quando se fala de marca da besta, é claro que por trás de uma marca pode haver algumas opressões, algumas restrições para mim e para você. Então, por exemplo, irmãos, aqui eu vou dar um exemplo clássico. Pode ser que um dia um chip, um cartão ou alguma coisa possa ser colocada para que as pessoas recebam o sinal da besta? Sim, pode haver isso, mas não é aquilo em si
que vai ser a marca da besta, mas o que por trás daquilo representa. Por exemplo, vamos dizer que chega para mim, para você, alguém e diga assim, olha, nós temos um documento mundial aqui, e só que esse documento mundial só vai receber quem se opor ou quem colocar-se a favor do governo mundial. E vamos dizer aqui, como a gente conhece, a gente não pode dar rodeio sobre isso, que quem escolhe é lá no documento, tem um contratozinho, e no contrato diz assim, ó, você aceita a guarda do domingo, você aceita os princípios de que o domingo é dia da família, e aí você vai dizer o quê? Não. Porque você acredita na palavra de Deus, e a Bíblia diz claramente pra gente que o dia da oração, o dia da família, o dia de guarda é o santo sábado do Senhor nosso Deus. Que sempre Deus falou assim, servirá de sinal entre mim e vós. O sábado é o sinal entre Deus e seu povo. E aí quem se opor a essa lei vai estar com a marca da besta. Não vai poder comprar e nem vender. Deu para entender aqui, queridos? Então não é o chip, não é o cartão, não é o documento mundial em si. É o que ele carrega por trás disso. Por exemplo, se hoje a gente toma uma vacina, é obrigado a tomar vacina hoje, mas por trás dessa vacina não tem nada dizendo proibindo a nossa adoração a Deus. Não tem nada a ver essa vacina. Não tenha medo. Se por um acaso você tiver que tomar uma vacina hoje e por trás disso não tiver nada, não tiver nenhuma imposição, nenhuma obrigação contra a lei de Deus. Então esse é o nosso quesito, esse é o nosso ponto crucial para compreendermos esses temas, para que a gente não fique falando coisa que a gente não sabe e muitas vezes espalhando fake news por aí. Muito cuidado com isso. Vamos continuar aqui. Os que têm sido membros da mesma família são separados. Sobre os justos é colocado o sinal. Qual é o sinal? Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho, que o serve. Os que forem obedientes aos mandamentos de Deus, unir-se-ão com um grupo de santos na luz. Entrarão na cidade pelas portas e terão direito à árvore da vida. Esse será tomado. Seu nome vai permanecer no livro da vida, ao passo que os que com ele se associam terão a marca da eterna separação de Deus. Queridos, vai chegar o grande momento em que vai ser imposto a marca da besta sobre aqueles falsos adoradores de Deus e sobre aqueles que se oporem às leis de Cristo. Todos terão que esperar pelo tempo designado, até que as advertências tenham ido a todas as partes do mundo, até que suficiente luz e evidências tenham sido dadas a cada pessoa. Alguns terão menos luz do que outros, mas cada um será julgado de acordo com a luz recebida. Foi-nos concedida a grande luz a respeito da lei de Deus, irmãos. Esta lei é o padrão do seu caráter, como eu falei para vocês. O inimigo odeia a lei de Deus. Ele persegue a lei de Deus. Ele se opõe à lei de Deus. Requer-se agora que o homem viva de acordo com a lei, e seremos julgados pela lei de Deus no último grande dia. Nesse dia, os homens serão tratados segundo a luz que eles receberam. Os que tiverem grande luz a desprezaram. Encontram-se em pior situação do que aqueles que não foram anunciados ou concedidas tantas vantagens. Eles exaltam a si mesmos, mas não ao Senhor. A punição imposta aos seres humanos será, em todos os casos, proporcional à desonra que eles causaram a Deus. Cada qual receberá esclarecimentos bastante para fazer inteligentemente a sua decisão. Ninguém será condenado por não fazer caso da luz e do conhecimento que nunca teve e não pôde obter. Muitos, porém, recusam obedecer à verdade que lhes é apresentada pelos embaixadores de Cristo, porque desejam acomodar-se ao padrão do mundo. E a luz que penetrou no seu entendimento, a luz que resplandece na alma, condená-los-á no juízo. Queridos, o que está em jogo é o caráter de Deus. E o que representa mais o caráter de Deus aqui na terra? É a sua lei. A sua lei é uma lei de amor, uma lei de proteção, uma lei de auxílio para mim e para você. Nós sabemos, irmãos, que a lei não nos salva, mas a lei nos mostra o nosso erro e nos mostra o caráter de Deus
para com o seu povo. Os que têm a oportunidade de ouvir a verdade, mas não se esforçam para ouvi-la ou compreendê-la, pensando que se não a ouvirem, não serão responsáveis, serão considerados culpados perante Deus, como se tivesse ouvido e rejeitado. Há quem diga bem assim, ó, eu conheço pessoas assim, não, eu não quero ouvir a verdade, porque se eu ouvir, eu vou ter que ter compromisso com a verdade. Queridos, ninguém vai ficar de fora, ninguém vai ficar impune. Por você rejeitar ouvir a verdade, você também vai se colocar em oposição a Deus. E se colocar em oposição a Deus, não é sábio. Queridos, não há sabedoria nisso. Nós temos que se colocar a favor e do lado de Deus. Receber o seu selo, receber a sua marca, receber o seu sinal e estar em constante auxílio com o Senhor. As decisões dos últimos dias recaem sobre nossa beneficência prática. Cristo reconhece cada ato de bondade como feito a Ele mesmo. Quando as nações se reunirem diante dele, não haverá senão duas classes, e o seu destino eterno será determinado pelo que houverem feito ou negligenciado fazer por ele na pessoa das pessoas, na pessoa dos pobres ou dos sofredores. Há entre gentios almas que servem a Deus ignorantemente, a quem a luz nunca foi levada por instrumentos humanos. Todavia, não perecerão. Conquanto, ignorantes da lei escrita de Deus, ouviram sua voz a falar-lhes por meio da natureza e fizeram aquilo que a lei requeria. Suas obras testificam que o Espírito Santo lhes tocou o coração e são reconhecidos como os filhos de Deus. No último dia vai ser pregado o alto clamor, como a gente viu ontem. E o alto clamor vai ser essa mensagem: temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, irmãos. E quando isso for pregado, quando isso for anunciado, eu e você devemos estar seguros nos braços do Pai e pregando a palavra, porque pessoas se converterão, pessoas vão ouvir a mensagem do advento como nunca ouviram antes, e elas vão ser tocadas. E aí é que nesse momento vai ser feito o último apelo aos corações humanos. E Cristo vai salvar o seu último filho e filha que se rendeu a Ele. Amados, o selo de Deus vivo é colocado nos que guardam consciosamente o sábado do Senhor. Os que querem ter o selo de Deus na testa precisam guardar o sábado do quarto mandamento. A verdadeira observância do sábado é o sinal da lealdade de Deus. De todos os 10 preceitos, só o quarto contém o selo do grande legislador, criador dos céus e da terra. A observância do memorial do Senhor, o sábado instituído no Éden, o sábado do sétimo dia, é a prova de nossa lealdade a Deus. Tão verdadeiramente como foi colocado um sinal sobre as portas das habitações dos hebreus para proteger o povo contra a ruína geral, será colocado um sinal em cada um dos que pertencem ao povo de Deus. O Senhor declara: também lhe dei o meu sábado para servir de sinal entre mim e vocês, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. Ezequiel 20, verso 12. O selo de Deus, do Deus vivo só será colocado nos que se assemelham a Cristo no caráter. Os que hão de receber o selo de Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia, devem refletir completamente a imagem de Jesus. Olha que interessante. Só vai receber a marca de Cristo aqueles que estiverem completamente vivendo como Jesus, sendo o modelo de Cristo. O selo de Deus jamais será colocar a testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocar a testa de um homem ou mulher cobiciosos ou amantes do mundo. Jamais será colocar a testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Não pense que por guardar o sábado, irmãos, isso aqui é uma advertência para nós, você já está garantido no reino celeste. Existem os 10 mandamentos de Deus. Existem os preceitos do Senhor. Somente quem estiver seguro nos braços do Pai é que vai receber a lei do Senhor no coração. E quem estiver vivendo de acordo com a vontade do Senhor, amando e praticando as suas obras, é que vai ser salvo. Com todas as faculdades que nos foram dadas por Deus, estamos procurando alcançar a medida da estatura de homens e mulheres em Cristo? Estamos buscando sua plenitude? Chegando cada vez mais alto, procurando atingir a perfeição do seu caráter? Quando os servos de Deus chegarem a esse ponto, eles serão selados em suas frontes. O anjo relator declara: feito está.
Eles estarão completos naquele a quem pertencem pela criação e agora pela redenção. Olha o que diz aqui. A mensageira do Senhor. Vi que a presente prova do sábado não poderia vir até que a mediação de Jesus no lugar santo terminasse e ele passasse para dentro do segundo véu. Portanto, os cristãos que dormiram antes que a porta fosse aberta no Santíssimo, quando terminou o clamor da meia-noite no 7º mês, e que não haviam guardado o verdadeiro sábado, agora repousam em esperança, pois não tiveram a luz e o teste sobre o sábado que nós agora temos, uma vez que a porta da graça foi aberta. Eu vi que o inimigo estava tentando alguns do povo de Deus neste ponto, sendo que o grande número de bons cristãos adormeceram nos triunfos da fé e não guardavam o verdadeiro sábado. Eles estavam em dúvida quanto a ser isto um teste para nós agora. O inimigo está agora usando cada artifício nesse tempo de selamento, a fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente e levar o povo de Deus a vacilar. O inimigo, irmãos, não está de brincadeira. Ele quer destruir o povo de Deus. Ele quer nos enganar. Se possível, ele enganaria os próprios eleitos. E ele sutilmente tem entrado com mensagens, com palavras, usando grandes mensageiros aí por aí. Para o quê? Para fazer com que eu e você durmamos no ponto. Ele quer confundir verdade com mentira e mentira com verdade. A verdade tem se tornado muitas vezes mentira para algumas pessoas. Queridos, a mensagem de Deus continua sendo a mesma. Deus, ele não muda. E o selo dele continua sendo o mesmo. O sinal dele continua sendo o mesmo. O selo de Deus está na sua lei. E daqui a pouco, no final, nós vamos fazer uma análise, uma reflexão sobre tudo isso que a gente falou. Em nossa terra vivem homens que passaram dos 90 anos de idade. O resultado natural da velhice se faz notar em sua debilidade. Mas eles creem em Deus e o Senhor os ama. O selo de Deus está neles. E se encontrarão entre aqueles a cujo respeito o Senhor disse: bem-aventurados os mortos, que desde agora morreram no Senhor. Dentro em pouco tempo será colocado o selo de Deus em cada um de seus filhos. Oxalá ele seja colocado em nossas mentes. Quem pode suportar o pensamento de ser passado por alto quando o anjo se puser a selar o servo de Deus em suas frontes? Se os crentes, na verdade, não forem sustidos por fé nesses dias relativamente pacíficos, que os deterá quando vier a grande prova, e sair o decreto contra todos que não adoram a imagem da besta e não recebem na testa os sinais das mãos? Não estará longe esse tempo solene. Em vez de tornar-se fraco e resoluto, o povo de Deus deve estar reunindo forças e ânimo para o tempo de angústia. João foi convidado a contemplar um povo distinto dos que adoram a besta e a sua imagem, observando o quê? O primeiro dia da semana. A observância desse dia é o sinal da besta. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O sinal da besta é o dia de repouso papal. Quando vier a prova, será mostrado claramente o que é a marca da besta. E o que é a marca da besta, irmãos? A marca da besta é a observância do falso sábado, que é o domingo. O sinal ao selo de Deus é revelado na observância do sábado, 7º dia, o memorial divino da criação. A marca da besta é o oposto a isso. Lembra que eu falei? Dentre os 10 mandamentos de Deus, qual é o único que é perseguido? Não é adorar outras imagens, não é honrar pai e mãe, não é não matar, não é adulterar. É o sábado. O que está em questionamento no mundo falso protestante e dentro do catolicismo é o quê? É a questão do sábado. Eles alegam que o sábado foi abolido, que o sábado foi tirado, que o sábado não é válido, que o sábado é coisa de judeu, que o sábado é do Antigo Testamento, mas se esquecem das outras partes, porque se for tirar um, Tiago diz, 2,10, se tirar um, se torna culpado de todos. Ou seja, a lei é como se fosse elos. Se você quebra um, você quebra todos. Queridos, então a gente observa que o mundo hoje, o mundo cristão, não está contra os 10 mandamentos. Ele está contra apenas um. Na verdade, não são eles que estão contra. É Satanás que é por trás deles, por trás, às vezes, da inocência deles, usa esses preceitos para enganar. E como foi atacado desde o princípio, o sábado do 7º dia da semana é atacado pelo inimigo. E isso vai ser usado como arma. Por que as pessoas dizem, sem base bíblica, que nós devemos guardar o domingo ou qualquer outro dia da semana?
porque Jesus ressuscitou no domingo, nós devemos guardar o domingo. Mas não há um texto bíblico, não há de Gênesis e Apocalipse nenhum texto que diga assim, ó, guarde o domingo. Não há nenhum texto. E nós precisamos estar o quê? Convictos. Nós precisamos estar seguros. Nós precisamos estar firmes. Amados irmãos, o inimigo não está de brincadeira. Nós precisamos estar seguros nos braços de Jesus. Como é que está a sua vida hoje? Como é que está a sua entrega? O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade, especialmente controvertida. Eu quero fazer um apelo ao teu coração agora. Eu sei que você tem amigos, parentes, que talvez acreditem diferente. Mas, amados, esta verdade é uma verdade presente. Você acha que porque está escrito assim, ó, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O único mandamento que está escrito, lembra-te, é o sábado. Deus não colocou à toa aquilo dali. Deus colocou de propósito, porque Ele sabia que um dia o povo ia esquecer. Como eu falei para vocês anteriormente, não há um texto na Bíblia que diga assim, ó, guarde o domingo. Mas há inúmeros textos que dizem, guarde o sábado. E o inimigo se opõe. Deus tem o dia de adoração, o inimigo quer impor. Eu não estou falando que hoje o domingo é a marca da besta, ainda não é. Mas quando o poder civil se unir com o poder religioso e eles derem as mãos, começando nos Estados Unidos da América, e eles decidirem colocar como lei nacional, obrigando a todo mundo a parar de trabalhar nesse dia, aí sim, nós precisamos fugir. Nós precisamos levantar a bandeira de Jesus e pregar o evangelho como nunca antes, mas nós temos que começar isso agora. A lei de Deus, o seu caráter, o seu sinal, já está sendo colocado sobre o servo de Deus. E nós precisamos viver isso. Nós precisamos vivenciar isso. É claro que não é o sábado que vai te salvar, mas ele serve como um sinal entre Deus e seu povo, assim como Israel. O que salvou, o que livrou eles? Foi a obediência a Deus de colocarem sobre os umbrais das portas o sangue do Cordeiro. E nos últimos dias, só vai receber o selo de Deus quem estiver separado em obediência. Hoje, se você for nos centros das cidades, dia de domingo, o que você vai observar? Lojas fechadas. Pastor, houve já um decreto dominical? Houve. Constantino foi o primeiro a promulgar. E claramente, se você pegar qualquer catecismo, qualquer pessoa firme no catolicismo vai te afirmar que quem colocou o dia de guarda para o domingo foi a própria Igreja Católica. Eles não escondem isso. Só que há um problema. A Bíblia não diz para a gente guardar o domingo. E a gente acredita que a igreja não tem autoridade para alterar o que a Bíblia diz. Só que o problema é que o protestantismo também segue isso. Criticam o catolicismo, mas seguem a guarda do falso dia de adoração. Pregam contra a lei de Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui, querido. Quando você prega contra o sábado, você não está pregando contra a igreja adventista. Você está pregando contra Deus. Você está pregando contra a lei do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. E no fim, a gente possa receber o selo de Deus. Porque eu quero isso para mim, eu quero isso para você, quero isso para sua família. Então, se por algum acaso você tem pregado contra a lei de Deus e se levantado contra ela, eu te digo de todo o coração, pare enquanto é tempo, para que a ira de Deus não recaia sobre você. Eu vou ler aqui o último texto desse capítulo, que diz: ao rejeitarem os homens a instituição que Deus declarou ser o sinal de sua autoridade e honrarem em seu lugar a que Roma escolheu como sinal de sua supremacia, vão aceitar, de fato, o sinal de fidelidade para com Roma, que é o sinal da besta. E somente depois que esta situação esteja assim plenamente exposta perante o povo, e este seja levado a optar entre os mandamentos de Deus e dos homens, é que então aqueles que continuam a transgredir hoje hão de receber o sinal da besta. Amados, sejamos como os apóstolos. Antes importa obedecer a Deus do que a regra de homens. Você quer hoje decidir, Senhor, eu quero receber o teu sinal. Eu quero receber a tua marca. Eu quero ser selado com o teu Santo Espírito, Senhor, e ter o sinal do sábado na minha vida. Você quer isso? Amém. Coloque aí nos comentários. Comente aí, eu aceito, eu quero, eu preciso. E em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amados, eu te convido agora a orar e a nos consagrarmos a Deus para recebermos o sinal de Deus e o selo de Deus em nossas vidas. Oremos. Senhor Deus, obrigado por esse estudo de hoje. Obrigado pela tua proteção, pelo teu cuidado. Abençoa-nos, ó Pai. Obrigado pela decisão que nós tomamos
de levantar a bandeira do Senhor, de pregar a favor da tua lei, não contra ela, não se opor. Que a gente faça esse vídeo chegar aos corações que ainda não compreendem em sua totalidade o que é o selo de Deus, ou o que é a marca da besta. E que hoje, Senhor, o Senhor esclareça para nós, a cada dia, em nosso coração, o desejo de viver contigo. Abençoe cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, seja onde ele estiver, seja como estiver, que em nome de Jesus, a partir de agora, nós nos consagremos a Ti. Dá-nos um ótimo dia na Tua presença. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, abraço a todos. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações, porque todo dia é um dia de nós nos entregarmos a Deus e todo dia tem novidade no canal. Valeu, abraços e até amanhã!